a Fazenda Pública possui algumas prerrogativas, a autarquia, melhor dizendo, corrigindo, possui algumas prerrogativas. Veja comigo agora na tela quais são essas prerrogativas que nós temos. A primeira delas, prescrição quinquenal, pela qual as atividades de direito em favor de terceiros contra a autarquia prescreve em 5 anos. Professor, como assim? Veja bem, existe a figura do decreto 20.910 de 1932. Esse decreto, por sua vez, diz que toda e qualquer ação a ser proposta contra a Fazenda Pública prescreverá em 5 anos. Houve-se uma discussão na época, principalmente antes do Código Civil de 2002, que as ações obrigacionais inerentes à responsabilidade civil para serem cobradas, como é que eu posso dizer para vocês, na esfera civil ou civil, prescrevia geralmente em 10 anos. Questionou-se a doutrina, disse o seguinte, olha, por que a Fazenda Pública tem a favor dela um prazo prescricional menor em detrimento do prazo previsto na legislação para o particular? Se o prazo para eu entrar com uma ação civil de reparação contra um ente público, ele é menor, 5 anos, por que o Código Civil diz que as ações de reparação entre outros particulares são de 10 anos? Ocorre que com a alteração da legislação civil, o Código estabeleceu-se de que essa ação de reparação no meio civil seria de 3 anos. E aí, houve um outro questionamento por parte fazendário, claro, de que, olha, se o Código Civil aplica às ações dela o prazo de 3 anos, o direito de ação contra a Fazenda Pública, e aqui se insere a autarquia, sai de 5, deixa-se de lado o decreto e aplica-se agora o Código Civil. Mas entenda que o princípio da especialidade, houve divergência, e aí uma outra posição que tornou-se majoritária diz o seguinte, não, se a gente aplicar o prazo prescricional de 3 anos para a Fazenda Pública, igual ao que está previsto no Código Civil, o prazo para a propositura de ação de cobrança contra a Fazenda Pública for reduzido de 5 pelo decreto para 3, o seu crédito também vai ser reduzido. O prazo para a cobrança do seu crédito, ele vai sair de 5 para 3. Porque o prazo para que a Fazenda Pública possa cobrar o seu crédito inscrito em dívida ativa é de 5 anos. Ocorre que o entendimento que se chegou, que se houvesse essa alteração de 5 para 3, principalmente para fins de você cobrar um tributo, digamos assim, ou um eventual dano, uma ação qualquer, a Fazenda Pública ela sentiria uma enorme dificuldade de viabilizar a cobrança desses créditos, por conta, é claro, da estrutura do Estado nesse sentido. Tá? Por fim, com relação a essas prerrogativas que ela possui, no que diz respeito à prescrição, hoje, sempre a prescrição dessas ações contra as autarquias é de 5 anos, conforme Decreto-Lei número 20.910 de 1932. E também, como eu coloquei aqui no artigo, a questão dos prazos processuais. As autarquias, elas possuem prazos hoje em dobro. Outrora, pelo Código de Processo Civil anterior, salvo engano, no artigo 188, e hoje é no 183, o Código previa que o prazo, na verdade, para contestação era em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Ou seja, um prazo de 15 dias. Antigamente, no Código vigente de 73, ele ia para 60 dias.
Então, a administração pública, a autarquia, né, a fazenda pública possui um prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Com o advento do novo CPC, o Código Civil, salvo engano, Lei 13.105 de 2015, mudou essa perspectiva. A autarquia continua tendo um prazo? Sim. É em dobro? É. O privilégio permanece? Sim. Mas o prazo é tão somente em dobro. E é claro, vale ressaltar que tivemos uma melhora, porque o prazo, embora ele tenha reduzido e serve tanto para contestar quanto para recorrer de uma decisão judicial, esse prazo passou a ser em dias úteis. Então não são mais dias corridos. Mas a autarquia, como ela também é uma pessoa jurídica de direito público, ela possui essas prerrogativas e não privilégios, muito embora alguns autores assim a denominam. E se cair como sendo privilégio na sua prova, não está errado, vai depender do que a banca, como que a banca entende, tá? Para fins de prova. Se é privilégio, se é uma prerrogativa, tá certo? Isso é mais uma questão doutrinária, ok? Pois bem, a autarquia também possui, sim, essas prerrogativas aí inerentes aos prazos processuais em dobro, tá bom? Veja comigo na tela, você pode ver aqui o artigo, né, que a gente tem aqui, ó, 183 do atual Código de Processo Civil. Eu falei da prescrição quinquenal, tá certo? Que são justamente 5 anos atualmente. Eu expus para você aquela situação para que você possa entender um pouco mais, beleza? Pagamentos das dívidas decorrentes das condenações judiciais efetuado por meio de precatório. Por meio de precatório com base aonde? No artigo 100, tá certo? Gente, veja bem, quando a fazenda pública, quando a autarquia, na verdade, ela possui um débito, ou a fazenda pública, estadual, municipal, né, ou até mesmo a fazenda nacional, ultrapassou-se a seara dos 60 salários mínimos hoje, na verdade, esse débito ele será pago através de precatório. Mas existe uma outra forma de pagamento também. Quando esse valor, falando no âmbito nacional, tá? Fazenda Nacional, âmbito da União. Quando esse débito, INSS, por exemplo, quando esse débito é inferior a 60 salários, ele, na verdade, vai ser pago através da requisição de pequeno valor. O Tribunal Regional Federal expede um ofício requisitório, lógico que isso vai sair lá da vara federal ou até mesmo da justiça, na comarca, da justiça estadual, manda para o Tribunal Regional Federal da primeira região esse ofício e o Conselho da Justiça Federal inscreve aquilo ali, remete para o órgão pagador, para o Poder Executivo, para que seja colocado aquilo no orçamento, isso em se tratando de precatório. E aí esse pagamento sairá no ano subsequente, depende. Se ele entrar nesse contexto até o dia 1º de julho, por exemplo, de 2020, você receberá, antes do dia 1º de julho de 2020, você receberá o seu precatório ano que vem, 2021. Passou-se do dia 30 de junho, ou dia 1º, dia 2, dia 1º, dia 3 de julho, você só receberá o seu precatório no ano subsequente, ou seja, em 2021. Então, portanto, a Fazenda Pública, a autarquia federal, possui essa prerrogativa. Crédito, melhor dizendo, débito, né? Prejuízo a ser pago em detrimento de condenação judicial ou não, para o público, para o administrado, ultrapassada a esfera dos 60 salários, nós temos aqui a figura do precatório. Em débito inferior, teremos aqui a figura da requisição de pequeno valor, RPV, como muitos chamam. Pois bem, citei como exemplo a União, mas tanto o Estado quanto o município, também ou suas respectivas autarquias, também pagam de igual forma. Eu não posso falar para vocês, afirmar para vocês, que o teto ou o limite para que seja dividido entre requisição de pequeno valor e precatório, seja de 60 salários,
quer seja no âmbito do estado da Bahia, ou do seu estado, ou do município, porque vai depender da legislação estadual e da legislação municipal. Há um limite mínimo em que, na verdade, você não pode ultrapassar, né, esses valores, porque senão a própria Constituição, ela veda, tá certo? Ela veda. Então, vai ver qual é a legislação local e não pode também ser inferior, pagamento da requisição de pequeno valor, inferior a 5 salários de benefício. E de regra, a requisição de pequeno valor ou o pequeno valor que é devido pela entidade fazendária, via de regra, ela é superior a 5 salários para fixação de precatório, tá? Porque senão, imagine aí como essa fixação fica restrita ao poder público, ao ente fazendário, o município de, sei lá, município A, B, C ou D, poderia fixar aí como teto do limite da requisição de pequeno valor 2, 3 salários, que seria muito ínfimo. Então não pode ser inferior a 5 salários mínimos, tá bom? E quando o município ou estado que possui essa faculdade não cria esse regramento legal, porque deve ser feito através de lei, aí vai se aplicar o regramento constitucional e a limitação dos 60 salários mínimos, beleza? Pois bem, para que não fique muito grande a nossa aula, eu vejo vocês daqui a pouquinho na nossa próxima aula.